Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, uma nova temporada do podcast Debates Olímpicos. Vai mudar tudo, menos os hosts, né, Bruna? Menos os hosts. E aí, pessoal, tudo certo? Como é que tá, Bruna? Tô muito feliz de voltar. Bom, né? Ainda mais com esses convidados aqui. Daqui a pouco a gente Que fala. já estão enchendo a nossa mesa. Deixa na surpresa. Tá bem? Tá. Mas e aí? Nova temporada? Nova temporada, nova temática, nova abordagem. Qual é a temática? A nossa temática é esporte, saúde e cotidiano. Boa. Encerramos o nosso ciclo olímpico, né? Sim. Com a tua presença lá em Paris. Até agora e com alguns episódios bateu aqui. até uma depressão. Saudades. Porque realmente a gente acabou a temporada 2, que a gente focou exclusivamente em Paris, nos Jogos Olímpicos de Paris, a preparação, tudo que aconteceu, a gente conseguiu ir para lá, depois o retorno. Quem não viu, acompanha lá, que tá muito legal. Principalmente os últimos episódios que a gente falou bastante de como é que foi a experiência, tanto pro lado de quem era professor, para também os alunos. E quem foi e quem ficou também, né? Como que cada um viveu o ciclo olímpico na sua perspectiva. Foi bem interessante. E me diz uma coisa, olha só, a gente vai nessa temporada 3 falar de esporte, o cotidiano, de quem faz, até porque a ideia do movimento olímpico é justamente essa, que não fique o foco de trabalhar o esporte, os valores, somente associado ao evento, mas sim ao período olímpico, que ele é sempre de 4 anos. Que são as Olimpíadas. Exatamente, tu já sabe disso. Sim, então... e para isso, né, Luiz, a gente vai trazer tanto atletas, estudantes, professores, empresários, profissionais que atuam na área do esporte e que vivem esse ecossistema, esse lifestyle no seu cotidiano. E não só esportes olímpicos, mas o esporte do dia a dia. Isso. O que está todo mundo fazendo. Isso. A gente quer falar com o que está rolando, o que está acontecendo. É isso aí. Começando pela nossa cidade, pelo nosso estado, né? Exato. Mas hoje vai ser uma febre brasileira. Será? Além de brasileira, será? A gente tem uma disciplina que chama Esportes de Rede Divisória. Ih, tá dando spoiler do que a gente vai falar. Do curso de Educação Física. E quando chega nesse esporte... A galera enlouquece. Adora. Inclusive, a gente abriu mais espaço, porque antes ele era tipo 2, 3 aulas. Agora ele é quase a metade. E na minha época foram 2, 3 aulas. Não, agora porque agora a gente tem, né, também pessoas importantes nesse semestre que tá aqui, inclusive. Que estão fazendo a disciplina. Exatamente. Entendi. Luiz, qual é o tema do nosso podcast hoje, então, do primeiro episódio da nossa 3ª temporada? Então põe aí 3ª temporada e hoje o episódio episódio inicial. Isso. Beach tênis. Hype ou saúde? Hype ou saúde? Eu gostei dessa chamada. Podcast. E a ideia é sempre ter vamos dizer assim, um elemento, uma pergunta norteadora. E essa pergunta norteadora a gente vai colocar ela lá no meio, que é o que a gente acredita que precisa ser debatido sobre esse esporte, essa modalidade, enfim, que a gente está trazendo aqui. Bom, vamos falar dos convidados. Vamos! Vou começar apresentando o Rogério. Rogério, seja bem-vindo. Rogério, que tá no ramo do esporte há mais de 30 anos. Começou com importação de grama sintética, depois com uma fábrica de grama sintética. Hoje possui o 2º maior clube de quadras do Brasil, situado aqui em Porto Alegre. É uma rede de unidades. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite, lisonjeado. Então, reinaugurando, né, o programa, Casa Nova, linda. Espero que mostrem tudo aí, não só a gente. Vamos tentar. E eu quero dizer que a cadeira, que no começo eram só 3 cadeiras sobre beach tênis, agora metade. Eu sou filho da PUC. Aí, ó. Que show! Revelação. Sou filho da PUC. E não existia beach tênis. É verdade. Hoje tem pessoas que podem até fazer de eletiva dos outros cursos. Pois então, olha aí. Ó. Como a nossa produtora lá, Milena. A gente não deu salve para os nossos produtores, né? E aí, Milena e Gabi. Estão lá no Buenas backstage. Tardes. Muito obrigada. Nossa segunda convidada, Luiz. Nossa segunda convidada. Não menos importante. Não menos. Aliás, a gente está em família aqui. Nada Vou dar menos. um spoiler. Spoiler. Mas a gente está aqui com a Eduarda Schuch, mas eu não tenho como chamar... Eu nem sei falar Eduarda. Eu só sei chamar Duda. Então a gente está aqui com a Duda, que é jogadora de beach desde 2015. Aqui estava falando de toda a trajetória dela. Não só do beach, Não né? só do beach, mas aqui o que eu tenho é do beach. Desde 2015, jogando pro desde 22. Tem alguns títulos, vice-campeã mundial por equipes categoria juvenil, primeira colocada do ranking pro
Federação Gaúcha de Beach Tênis 2022 e atual número 14 do estado. Palmas! Olha! Seja bem-vinda, Duda! Não é qualquer coisa, né? Não é mesmo. E aí, Duda, bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Acho que eu acabei falando mais do beach porque acho que é o que convém, né? Mas os esportes de raquete, rede divisória no geral, têm crescido muito, graças a Deus. E quando vê uma outra oportunidade, eu vou falar do resto. Não, Com exatamente. certeza, com certeza. E os dois aqui, a gente falou no pré, né? Que é sempre melhor, né? Antes de começar a gravação, eles já estavam contando várias histórias, mas... Quase um podcast antes do podcast. Exatamente, mas a gente já pode abrir aqui que a gente tá com pai e filha. Sim, que máximo. Uma família do esporte. Olha que Pode ver, demais, pode, claro. Pode Que corujar. demais. Pai mais coruja. Pode corujar. Inclusive, a outra filha conta onde é que A irmã também. A irmã tá também no A esporte. irmã tá envolvida no esporte também. A Manu jogou hoje, ganhou. Bom, teve um belo resultado. Ela joga pádel, né? A Manu tá nesse momento em Dubai. Chegou anteontem do Campeonato Mundial de pádel, ela defendendo a seleção brasileira, que foi no Catar. E teve uma participação bem bacana. Mas ela já está há 6 anos desfrutando do esporte, morando na Espanha. Ela é a atual brasileira melhor ranqueada no mundo, né? E ela vive a vida dela, é o esporte. E a Duda também tem a vida do esporte, Sim. mas ela vai contar um pouco mais. Deixa pra ela tá aqui, né? Perfeito. Salve, Duda, estamos te esperando. Manu, estamos te esperando Manu, aqui, já que a fica o Duda já tá convite. com a gente. Convite ao vivo. Convite ao É vivo. isso aí. Gente, a gente pensou no seguinte. A primeira coisa que a gente queria que vocês nos ajudassem a definir o que é o beach tênis hoje. Tem uma pessoa que nunca sabe. viu falar do beach tênis. O que é o beach tênis? Aí, na visão de cada um. Quem começa? Bora lá, então. Pois então, que pergunta, né? O que é o beach tênis? Pra começar. Eu acho que o beach tênis é uma loucura. Muito bom. Cara, o beach tênis é como a gente já comentou aí, tu fizeste um briefing, né? Eu tô envolvido no esporte há muitos anos, praticamente 35 anos já. Já passei por diversas febres, né? Futebol Society, o próprio pádel, tiveram regionalmente alguns outros esportes, né? Em Minas lá, as petecas, as coisas que a gente nem sabe aqui. Mas a força que o beach tênis chegou é uma coisa é muito impressionante, porque ele chegou no Brasil inteiro, né? Até hoje é um dia muito legal, nós estamos comemorando que o Rio Grande do Sul, né, a Federação Gaúcha de Beach Tênis conquistou ontem o Interfederações. Todos os estados brasileiros participaram e nós conseguimos ser campeão. Então, o torneio, o time gaúcho foi campeão em todas as categorias, masculino, feminino, por idade, A, B, C, D. Então, a soma dos nossos resultados trouxeram o título para o Rio Grande do Sul, que está super comemorado. Que legal. Olha. Mas o fenômeno do crescimento do beach tênis, ele é completamente fora da curva, né? Eu já assisti o pádel, o futebol, outras modalidades, e eu entendo que o beach tênis ele vai ter uma consistência muito grande, porque é um esporte de muita frequência, é um esporte relativamente barato, apesar de ser esporte de raquete, que querendo ou não é nivelado por categorias A, B, C, né? Mas ele é um esporte que ele está inserido em praças públicas, e quem tem um título de um clube pode usufruir sem precisar pagar quadras particulares. O nosso litoral, a beira de praia, tudo que é terreno que tá vazio no litoral está virando quadra de beach tênis do lado das casas, dos condomínios, enfim. Então não se consome despesa com tênis, né? A roupa é uma roupa que pode ser qualquer modelo, não existe muito esse equipamento. A raquete dura muito, a bola dura muito, né? O jogo de tênis, o jogo de pádel, cada partida quer jogar com uma bola nova. O beach tênis, a bola já é murcha por natureza, né? Raquete quebra. Já começou murcha a bola. Né? A raquete não quebra, então ela é despressurizada. Despressurizado. 50% de preço. 50%. Então, assim, o que é o beach tênis, né? Essas facilidades, esse volume de novas quadras, de novos jogadores, transformaram o beach tênis numa grande família. A gente vê turmas de mulheres com 20, 30, 40, onde se juntavam 20, 30 mulheres antes. Turma de homens, de meninos, avô, mãe e neto jogando, fazendo aula com a Duda. 3 gerações. Que demais. Tá? Então a gente enxerga o beach tênis como a parte social dele de fato muito forte, e isso foi o segundo momento. As pessoas buscaram um esporte que tem uma certa facilidade de aprendizagem,
né? Diferente de alguns outros esportes de raquete, o que rapidamente um professor com alguma qualificação consegue passar o prazer de jogar. Eu acho que essa soma de coisas, prazer, um esporte que está ao alcance de muita gente e também muitas quadras, a disponibilidade é grande. Acho que essa febre, né, o que é o beach tênis, eu acho que é essa mistura de esporte, saúde, lazer, entretenimento e é isso. Ah, show de bola. E aí, Duda, tu que tá lá, como é que é? Me complicou, né, falar do beach tênis agora Depois dessa do resposta. seu podcast próprio, Rogério. Mas obrigada. Obrigada, pessoal. Que corneta, hein? Ao vivo? Não, mas é difícil, né? Não. Vou falar o que mais? Não tenho nem esse vocabulário. Mas o beach tênis, assim, eu acho que realmente ele se destaca muito pelo quão acessível, de certa forma, ele pode ser, né? Claro que, assim como o pai falou nos esportes de raquete, tem o custo da raquete, enfim, a gente também viu que existem raquetes mais acessíveis e tal, e é muito fácil de praticar. Não vou dizer fácil, claro que até a partir de certo nível fica um esporte de difícil prática, mas o aprendizado dele ele é mais tranquilo. A gente está vendo isso até agora no aprendizado dos alunos aqui da PUC, da Educação Física, aprendendo tênis e beach tênis paralelamente. Beach tênis, geralmente, na primeira e na segunda aula, eles já estão conseguindo jogar, se posicionar, ficar com a raquete alta. Então, claro que são pessoas que geralmente já vêm do esporte, né? Geralmente quem faz Educação Física já fez alguma outra coisa antes, então a gente tem esse plus. Mas o beach tênis, eu acredito que ele tem muita leveza, é um esporte muito leve de jogar. Tu joga de pé descalço, tu joga com música, que é uma coisa que poucos esportes têm, que eu acho que é uma coisa que, sim, pra mim, me puxa muito eu poder jogar me divertindo, ouvindo uma música com o pé na areia. Isso é uma coisa que puxa muito as pessoas. E é isso, eu tenho um aluno de 7 a 72 anos. Nossa, isso é demais, isso é demais. Pega muita gente, é muito amplo, né? Praticamente qualquer um pode praticar, então isso é uma coisa que chama muitas pessoas, né? A mulherada também se juntou e abraçou esse esporte, como o Pilates, por exemplo, que gostam muito, como o Yoga, que eram coisas que raramente tu vê uma mulher jogando, não vai jogar futebol na quarta-feira, aí elas vão jogar beach. Vão. Então eu acho que foi uma coisa que também a mulherada abraçou muito, que também é grande parte do público do beach tênis são as mulheres, né? Sim, e para essa, assim, uma faixa etária que é a minha, que é as plus 40, né? A gente vê que tem uma migração das pessoas indo praticar o esporte de raquete, o beach tênis, também porque o futebol, vamos dizer assim, o futebolzinho, ele causa muita lesão. Machuca. Muita lesão. E aí acaba que o beach tênis tem esse fator também, né? Não sei se lá tem muito esse público, assim, porque o pessoal, eu vou numa coisa que eu não vou me machucar tanto, porque amanhã eu preciso trabalhar, né? Não é aquela coisa mais que não tenho o que fazer no outro dia. Sim, é um esporte de baixo impacto, né? Sim. A areia ajuda muito. Tu dificilmente toma bolada. Se toma bolada, a bolinha é despressurizada, não machuca. Sim. Despressurizada. 50%. Eu vou aproveitar o gancho já da Duda e vou te perguntar, tu como estudante de educação física, como atleta, como professora, como que tu vê o mercado do beach tênis hoje para essas pessoas que estão em formação ou que estão procurando negócios, e depois vamos ouvir a ótica dos empresários também, a área mercado beach tênis hoje, como é que tu enxerga isso? Eu acho que o beach tênis tem espaço para todo mundo. Tem atleta tem aluno para todo mundo, tem professor para todo mundo, tem colega de jogo para todo mundo. Então, assim, a gente teve alguns colegas durante a cadeira, que vieram me perguntar e se interessaram, e eu tenho um colega que está me acompanhando, aprendendo a dar aula comigo. Que legal! Então, isso é muito legal. E eu tenho certeza que aquela pessoa que está ali fazendo aula comigo, ele está indo morar em outra cidade e ele quer dar aula lá. Mas independente, se ele ficasse em Porto Alegre, eu sei que ia ter aluno para ele, ia ter aluno para mim, e tem aluno para todo mundo, para todo tipo de metodologia. Tem gente que prefere fazer aula com homem, com mulher. Então, isso tem aluno para todos os estilos de quem ensina de tal jeito, de personalidade. Eu acho que tem mercado para todo mundo. É muita gente querendo aprender, graças a Deus. Então, eu acho que é pouco competitivo, assim, entre os professores, sabe? As pessoas sabem que tem muita gente querendo aprender. Então, acaba ficando um pouco mais agradável de trabalhar. Não é aquela guerra do... tu é aluno de quem? Tu vai ser meu aluno? Vem pra cá, que puxa pra lá. As pessoas... Outros esportes têm muito essa guerra, né? Muito. Que legal. E o Rogério, como é que enxerga o mercado hoje? O mercado de beach tênis, ele, como negócio, como para um empreendedor, né? Ele é um negócio que precisa passar por todas as avaliações, como qualquer plano de negócio que se faz para uma empresa, né?
Então quem olha de fora parece que é um trabalho que é pura diversão, né? Mas não, por trás disso nós temos, né, administrativo, marketing, contabilidade financeira, enfim, é uma empresa, né? Mas crescendo, abre uma quadra a cada semana em Porto Alegre, abre um clube novo a cada mês, é impressionante, é um crescimento incontrolável. Mas em paralelo isso, a demanda existe, né? Tem pessoas que, as mulheres perguntam, tu joga beach tênis, né? Antigamente as pessoas, tu conhece beach tênis? Exato. Agora não, beach tênis, todo mundo sabe o que é o beach tênis, né? Então, jogar é uma questão de tempo. Já experimentou? Já foi no restaurante tal? Não, é uma questão de tempo, tem que ir, tem que experimentar. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que o beach tennis ele tem um crescimento uniforme, né, ao nível de investimento que tem sido feito, né? A Confederação Brasileira e as federações estaduais, elas estão muito alinhadas, né? É um esporte que também tem uma ajuda, isso é junto à ITF, então é mundial, é no meio do tênis. Então tem crescido os torneios sempre com premiações maiores, então o nível de profissionalismo dos atletas está muito grande, né? Nós hoje temos número 1 do mundo brasileiro, nós temos 2 gaúchos entre os 20 melhores do mundo, tem um menino de 16 ou 17 anos. Fez o Enem ontem. Fez o Enem esse final de 17 anos, semana. é 13 do mundo hoje, ganhou 3 ou 4 etapas esse ano, Nossa. imagina o que vem pela frente, né? Então, no nosso clube, ali no ITS, nós temos 1.200 alunos. É muita gente. São Em 28 uma professores cadastrados que dão aula dentro do clube. Não só professores do clube, nem só da Astra, que é uma escola que nós temos, que é a maior escola do mundo, é do treinador da seleção brasileira. O Alex Mingos foi 7 anos número 1 do mundo. O cara é um fenômeno, né? Nós temos outros professores, por exemplo, que vão lá, alugam horário para dar aula, sabe? Então, é muito constante esse aumento. E aí a gente fala dos professores, né? Tem professor lá que o cara foi empresário, foi dono de hotel, foi cara que foi CEO de empresa, gestor de grandes negócios, trabalhou 30 anos numa empresa multinacional e enxergou um mercado dando aula de beach tênis, aonde ele faz uma bela renda, aonde ele trabalha despreocupado, né? Não tem aquela loucura, né, de meta, de mês, de pressão, de prazo. Atende um cliente sorrindo, né? O aluno, que é o cliente do professor, Tá na área, tá tá no feliz. momento de lazer dele. Tá né? feliz, ele não Sim. sabe. Então, eu acho que essas coisas assim fazem com que o mercado cresça e muita gente se envolvendo e vindo. Grandes marcas, assim, a nível de patrocínio, vai nos clubes, grandes marcas investindo valores altíssimos, coisas que eu jamais tinha visto no mercado esportivo. Então, Sim. o fenômeno beach tennis, ele vem se confirmando e se comprovando. Deixa eu só fazer uma pergunta, que eu acho que esse é um ponto muito legal. E primeiro, né, que o Rogério falou, Edu também, que a gente sempre discute muito essa diferença de como o pádel também foi uma febre por um tempo aqui, e depois ele deu uma acalmada, e agora parece que está voltando novamente. E o beach tennis, ele veio, se consolidou e não para de crescer, né? E realmente... Eu, pelo menos, acredito que ele é um grande esporte de lazer. E aí, claro, acho que como a Duda colocou, tem o ponto de que chega depois, eu quero um outro nível, tem um outro patamar, e aí é uma outra questão. Mas enquanto esporte de lazer, ele é um fenômeno. E eu acho que isso é muito importante. A questão é que ele está muito alinhado com a federação, né? Então, é um esporte na federação de tênis, né? Diferente do pádel. Então, essas coisas deram um caminho que é dentro desse sistema olímpico, e até o beach tênis tem essa projeção de ser um esporte olímpico. Mas tem um ponto, eu acho que o Rogério colocou, e aí queria falar contigo também, Duda, dessa questão desse mercado que tem outras pessoas que não propriamente são da educação física, né? Como é que tu lida com isso lá no dia a dia? Como é que vocês percebem isso, né? Porque a gente, aqui, obviamente, na academia, a gente vai bater nessa questão. Mas também tem esse aspecto, né? Da questão da pessoa que é do esporte. A gente sempre teve isso na educação física. Na vida? Sim. Pessoa que fez a transição de Exatamente. carreira. Então, a pessoa tá ali, daí, pô, como é que tu vê isso lá pra ti, assim, como alguém que tá se formando, assim, pensando nesse aspecto formativo também? Eu acho que a confederação no geral, eles oferecem bastante auxílio para essas pessoas que estão querendo fazer essa transição. Então, a própria confederação tem os seus próprios cursos do treinamento.
que tu acaba sendo, eles chamam de curso de capacitação de professores. Sim. Então, tu faz são 3 níveis de curso verde, amarelo e azul. Eu tenho o verde e o amarelo, falta o azul. Ó, tá quase. Mas isso é muito importante para quem não faz educação física, né? Pra pessoa conseguir fazer saber o básico do beach tênis, saber a história do beach tênis, que é muito importante. Tem gente que pensa, beach tênis é de 2015 pra cá, não é? O beach tênis de 1970. Então, eu acho que é importante tu saber isso, de onde vem o esporte. E tu ter uma capacitação, né? Claro que, na minha opinião, o ideal seria que todo mundo fizesse educação física. Sim. Sou parcial, né? Sim. Mas eu acredito que o interessante seria isso. É claro que é difícil da gente regulamentar isso, tem muita gente dando aula, mas eu acredito que se a pessoa não consegue se capacitar fazendo uma faculdade de educação física, Sim. fazer esses cursos que a confederação oferece é um bom começo, assim. Sim. Fazer os 3 cursos, tu tem muita informação, tu tem muito material, é muito bem organizados, eles têm apostilas, eles têm prova, prática e teórica. Então, assim, isso é muito interessante. Isso eu acho que é um diferencial. Por exemplo, não sei se o PADEL oferece esse tipo de... Eu acho que também a CBT acaba organizando um pouco mais. Não há dúvida. Não, e esse mercado, ele se regula também. A gente sabe que quando vem novas modalidades, entre aspas, né, novas aqui, mas que elas se colocam na sociedade, elas vão se regulando, né? Então, ao longo do tempo, isso vai se regulando, né? Mas aí, também, assim, como empresário, ele tem que também dar espaço para todo mundo, obviamente. Com certeza. É inevitável, né? O volume de pessoas que querem aprender hoje é maior do que a quantidade de profissionais com a qualificação acadêmica, né? Porque nem todo profissional, nem todo formando de educação física está capacitado tecnicamente de dar uma aula de beach tênis. Como você tem condições de dar uma aula de esgrima? Não, é um esgrimista que tem que dar aula de esgrima, né? E talvez ele não tenha a formação. O que a gente discute sempre, né? Jamais nós vamos tolerar que um não estudante ou um não educador físico, né, dê um treinamento físico. Ele tem que ensinar tática e técnica. Ele não vai fazer o aquecimento com borracha, fazer o cara subir e descer. Isso. Não, tu não tem esta preparação, essa habilitação, essa técnica para poder tratar do corpo da pessoa. Tu tem que tratar da tática e da técnica, né? A Duda, com o crescimento dela, com os ensinamentos, ela gradativamente está começando a aplicar metodologias que formam um atleta de uma maneira mais completa, mas tem o conhecimento da universidade, né? Então a gente tem esse tipo de cuidado, também, né? De jogar também, a pessoa saber. Eu acredito que faz muita diferença uma pessoa participar de um esporte diferente, um atleta de beach tênis, uma pessoa que joga o beach tênis, dá uma aula. Pode ser que um atleta dê uma aula melhor que um educador físico formado. Sim, porque não tem como descolar a prática e a vivência da pessoa para depois ela aplicar e ensinar. E por isso que muitas vezes profissionais de outras áreas, com experiências e vivências daquele esporte, conseguem ensinar, educar a tática e a técnica daquele esporte. E antes da gente partir para o próximo ponto, eu primeiro queria agradecer vocês por falarem tão abertamente isso aqui. Porque é um tabu falar sobre isso. Muito. E é algo que, obviamente, dentro da sala de aula a gente discute isso bastante, né? É algo que a gente coloca da importância da formação, que ela vai além só da questão de saber aspectos biomecânicos, de treinamento fisiológico, mas também da parte de saber ter uma metodologia de aula, saber o porquê que tu está fazendo certos aspectos. Mas a gente nunca pode desconsiderar a prática, né? A pessoa que tem a vivência. E, claro, o melhor seria a união dos dois mundos. Claro. Mas e eu acho que é isso que está sendo interessante ouvir de vocês, é saber como é que está hoje. O mercado é esse hoje. Tem muita demanda e pouco profissional. É isso. E a gente, né, infelizmente, tem outras pessoas atuando, até a gente não pode falar por todo mundo. Né? Ou felizmente também, né? Que bom. Não, eu digo assim, porque não tem aquele aspecto assim que, obviamente, tipo, a gente queria que todo mundo tivesse uma formação adequada, mas às vezes a gente não tem como fazer isso. Mas vamos dar uma virada na ótica, né? Talvez que futuro interessante seja, né, esses esportes que estão crescendo tanto para quem está saindo da universidade. Com certeza. Né? Então, esses podem gradativamente tomar o lugar daqueles que não têm a preparação que eles estão tendo. Com certeza. Né? Então,
um mercado completamente aberto. É um mercado aberto. A gente tem essa possibilidade nova aí de mercado, né? A gente falou aqui fora antes um pouco sobre crossfit, funcional, né? Isso cresceu de uma forma que muitos formandos estão indo buscar essa área. E quando começou lá, era uma oportunidade. Então, essa substituição, eu acho que ela pode ser saudável. Exato. O mercado vai regulando. Precisamos de tempo. E vai contribuindo também, né? Tudo vai somando, vai melhorando. Vamos para a próxima pauta. Eu ia perguntar qual foi a tua primeira experiência com o beach tênis? Com o beach tênis. Tu lembra? Eu lembro. Posso falar a verdade, assim, já que a gente está aqui nesse momento. A verdade é que o beach tênis, para quem... Agora... vai, corneta do pádel. Não, calma, eu vou tentar botar de uma forma que... Mas já entendeu o que eu vou falar. Tô junto. Entre o frescobol e o badminton, hashtag tamo junto. Começou. Não, assim... Vai, Luiz. Quando o beach tênis começou a vir, assim como uma febre e mais fortemente, né? Obviamente que, como qualquer outra modalidade, tinha um certo preconceito. Então, assim, as pessoas que eram do beach tênis eram assim, é porque tu não sabe jogar Nutella. tênis. É porque tu entendeu? Tu vai lá porque tu vai lá pro frescobol, entendeu? Com a rede, entendeu? Tipo, isso aí não é esporte. Então ficou uma coisa assim, o cara que não tinha condição técnica, ele ia para um que tinha uma raquete menor e com uma mais bolinha leve. De 50% de pressurização. Já ficou a piada interna. Então, assim, no início, né, eu pratico mais o pádel, né, fiz tênis na minha infância, mas eu fiquei um ponto assim, tipo, não vou pra esse negócio aí, né. Mas depois... Tu lembra que ano era isso? Já faz bastante tempo, já faz no mínimo, é que eu voltei pro Brasil em 2018, final de 18. Luiz morou no Catar. Então daí... moraste? Morei. Então, mas quando aqui ainda não tava assim ainda em 2018, eu não me lembro. Depois que eu fui vendo que já tinha bastante gente praticando, ali que eu comecei a entender, vamos lá fazer um beach tennis, aquele papo inicial, vamos fazer um beach tennis. E aí com isso, eu tive as primeiras experiências, assim, mas tinha um pouco dessa restrição. Hoje eu penso assim, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Porque é tão bom fazer o beach tennis, né? E ele é um esporte que é uma alternativa para a saúde muito boa, entendeu? Sabe? E assim, saúde, socialização, pertencimento, socialização para mim pessoas, é o melhor. Tudo. Socialização é a palavra. É a palavra. Não tem, a pessoa ela pertence a um grupo saudável, com hábitos saudáveis, pessoas que se reúnem para fazer esporte, já falam de outras coisas fazer também, encontros. vão fazendo encontros e festas. Porque não é só a saúde que o pessoal vai lá no beach tennis, é para fazer encontros também. Sabe que eu penso muito... muito... já casou bastante gente. Exatamente. Já separou bastante gente também. Acontece. Eu penso muito em fazer meu TCC sobre isso, sabe? Mas claro, tá quicando a bola, ó. E muito também sobre por que o preconceito, porque o beach tênis pra mim, que eu já vi durante um tempo, foi a maior fonte de meme da internet. Verdade. Da Renegade, venceu, da Stanley, né? o Beach O beach venceu. Beijo, Jorginho. Jorginho. O Beach. Então, Beach assim... venceu. O Apple Watch, né? O exato. beach tênis, a Stanley. o Apple Watch. Da Rene. A Renegade, Stanley. Então, eu queria entender, assim, porque eu sempre tive o beach tênis como um esporte que faz tão bem pra tanta gente. E aí virou o esporte. Enfim, o cara que joga é gay, o cara que joga tem Stanley, tem Renegade. E virou esse monte de piadinha meme e piada na internet que eu nunca entendi muito bem de onde veio. Porque eu quero ver, bota esses aí pra assistir o Barão e o Capelete, quero ver dizer que não é esporte de homem. Vamos lá, né? Então, eu sempre me interessei muito por entender de onde vem essa... Isso é uma legal. baita pesquisa. Mas a minha familiaridade com... Eu sou cria do Vilas também. Uma das minhas melhores amigas desde sempre tem casa no Vilas. Sempre vi ela jogar pádel. Nunca entendia como é que funcionava o pádel. Eu sempre fui da dança. E joguei um tempo basquete, mas eu não era da raquete. E pra mim aquilo era muito complexo. Nem na disciplina que eu fiz e fui aluna do Luiz, eu saí entendendo o pádel. Não sei como é que eu passei. Consegui fazer a prova, deu tudo certo. Mas aí 2020 foi quando eu visitei uma amiga minha que estava fazendo um campeonato. E aí eu comecei a enxergar o ecossistema. As roupas... os óculos, a raquete, as pessoas e aquilo, eu falei, nossa, que legal. Daí fui lá na Decathlon, comprei aquelas 2 raquetinhas, bem baratinha. Aí já comecei a brincar um pouco, né, e me familiarizar. Hoje eu comecei o pádel, faz, sei lá, uns 2 meses, eu acho, 1 mês.
E aí faço um joguinho ou 2 na semana lá no interior. E agora eu tenho que marcar minhas aulas, né? Mas isso é do pádel, né? Depois do beach tênis, aí a gente vai... Um joguinho ou 2 que já vira 4. Mas aí, Exatamente. mas se a gente sábado. pega a familiaridade com a raquete, depois dá pra transferir o conhecimento, Sim. né? E Isso. ter mais propriedade dos... Deixa eu perguntar uma dos coisa jogos. pra vocês que eu tenho muita curiosidade. Como é que é a rotina de quem tá vivendo o beach tênis? Então, assim, a rotina do empresário e a rotina de quem tá lá no dia a dia. Como é que é, assim, o dia a dia de vocês? O que rola? O teu, eu sei, por exemplo, tenho certeza que a tua casa vive cheia de areia. Nossa, a casa, o carro... A bolsa, a tudo, bolsa, o cabelo. o ralo do chuveiro, Deus do céu, o ralo do chuveiro. Assim, apesar de leve, como todo outro trabalho, né, a gente abre mão de muita coisa. Esse ano aqui no estado, o beach tênis feminino profissional diminuiu um pouco, então esse ano eu não acabei não trabalhando... Nos últimos 2 anos, em 2022, quando eu terminei em primeiro lugar do ranking da FGBT, torneio todo final de semana e, ao mesmo tempo, claro, a maioria dos torneios profissionais, eles têm remuneração, né? Tu ganha, tu recebe, se tu não ganha, tu não recebe. E como é que tu vai pro próximo? Então, é uma rotina bem cansativa entre treino e dar aula. Então, assim, para tu conseguir ir pro próximo torneio, se tu não ganhou o anterior, tu tem que dar aula durante a semana para pagar todas as tuas despesas. Claro que à medida que tu vai subindo, vai entrando patrocinador, vai entrando parceiros, enfim, que vão ajudando a tornar mais tranquila, né, o caminho, assim. Mas o começo é muito difícil. O começo é pouco lucro, enfim. Quantas aulas tu dá por dia? Em média, 6. 6 horas. 6 horas. Porque de manhã eu tô na faculdade, né? Sim. Porque os outros professores do clube dão aula a manhã inteira e a tarde inteira. Sim. Quando eu comecei a dar aula, eu dava 11, 12 horas de aula. Que eu dava aula das 6 às 8, ia pra faculdade às 8, saía meio-dia, dava aula da 1 às 11 horas da noite. Sim, os professores dão muitas aulas fora do horário comercial, né? Sim. Porque é o horário que o pessoal pode jogar, ou antes do Exatamente. trabalho, ou depois do É, trabalho. Sabe que essa é uma quebra de paradigma. É. Eu não lembro de um esporte a pessoa alugar o horário das 20 horas para fazer aula. É verdade. Não, é aquele horário de jogar, não é de fazer aula. Hoje tu entra lá no clube e tem 6, 7 quadras com aula 7, às 8, às 9 da noite. Então, é uma quebra de paradigma. Sim. E também tem uma outra história que eu defendo, que é o seguinte: a pandemia, ela mudou eu inventei uma frase, né, uma palavra, né? Ela acabou com a vergonha social. O que eu quero dizer com a vergonha social? As pessoas tinham vergonha de às 4 horas da tarde jogar. É verdade. O que é? Vamos jogar às 11 da manhã? Mas tu é vagabundo, tu não trabalha, que vida Horário é de essa? herdeiro. Isso mudou, é isso aí. E isso acontecia antes da pandemia. E depois da pandemia isso mudou, virou total. Então a gente enxerga o clube 10 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, absolutamente lotado. Com adultos fazendo aula, com jovens também, obviamente. Mas essas pessoas que antes desse advento jamais estariam ali num horário de trabalho, Comercial. horário comercial. Fantástico. Então foi uma mudança. Isso a gente sentiu e é de fato, a pandemia foi o gerador desta Sim. mudança, né? Eu acho que a questão né, obviamente pela pandemia teve muita gente que migrou e o processo do online, né, vamos dizer assim, ficou muito A mais flexibilidade. mais flexível, né, o que antes a gente via muita restrição com relação a isso. Ficou parte da realidade, né? Eu acho que é um aspecto da pandemia que a gente viu bastante. E aí gerou essas quebras de horário, que as pessoas não sabem mais daquele horário tradicional. Não, eu tô no meu horário de trabalho, eu faço em outros horários. Eu entrego o que eu preciso e quando eu Exatamente. posso, eu vou lá e jogo. Então, Mas e o teu cotidiano de empresário? Conta pra gente, tua rotina. monitora os concorrentes, eu quero saber. É engraçado. Será que né? existem? Será que Os tem concorrentes nos Não, monitoram. É engraçado, assim. Inevitavelmente, a gente é o clube com o maior número de quadros, a gente tem 2 unidades, né? Uma ainda está em reforma por causa da pandemia, mas enfim, da pandemia, Da enchente. Enchente. Inevitavelmente, o ITS, ele que puxa, né? É Ele uma puxa o referência, mercado, ele é uma total. referência. A gente é top of mind, né? Vamos jogar beach tênis. Aonde tem beach tênis? Primeira lembrança, ali na Nilo Sim. tem aquele clube. Depois que tu entra pro mundo do beach tênis, tu sabe que na rua do lado tem ali, tem lá, tem lá, tem. Aí vem. Né? Então, nesse sentido, a gente tem uma responsabilidade, né? Querendo ou não, nos foi embutido uma responsabilidade de
de conduzir bem, né? Eu ando de moto, então o cara que anda na frente, ele tem que conduzir certinho, né? Porque se ele acelerar demais, o grupo... Então a gente tem mais ou menos essa referência, essa responsa colocada. É uma rotina de empresa, né? A gente tem rotina de empresa como qualquer uma outra. Mas a gente tem uma participação muito próxima do nosso cliente. Nós estamos sempre precisando entender o que o cliente precisa, o que o cliente quer, o que desagrada, né? Torneios. Vocês não fazem ideia o que é fazer um torneio. Com a quantidade de quadros que a gente tem, a gente faz torneios que põem 800, 900 jogadores. Meu Deus. São 800 camisetas, são 800... A gente faz 100 e poucos troféus para entregar, porque tem a categoria A, a B, a C, a D, a E, a 35, a 45, a 50... A sub-14, a sub-16, a sub-14, a feminino A, feminino B, feminino E, a simples A, simples B, simples C... Então, são 100 e poucos troféus. Então tem um envolvimento... que aí sim, efetivamente voltado ao mercado do beach tênis e não ao lado de empreender, né? Que a gente acaba, é relação com patrocinador, é relação com federação, é uma loucura e é legal, né? A entrega sempre é muito satisfatória. Tu encerrar um domingo destruído, da gente se olhar assim, mais um, sabe? Deu tudo certo, as pessoas saem felizes e tal, isso é muito, a gente se realiza, né? A gente se realiza de fato com essas questões. E eu queria falar pela Duda um pouquinho, né? Porque coisa que a Duda, ela vem a cada dia participando mais das rotinas do clube, não só como instrutora, como professora. A Duda faz hoje todas, porque ela cursou 2 anos de publicidade, então ela faz hoje nossas redes sociais, ela faz todo o nosso material, a gente tem muito material, muita divulgação, os patrocinadores, ela mesma monta o material de alguns deles, o painel que vai estar no clube, né? Eu tenho outro negócio, que é um negócio de... tem uma empresa que ela faz construção de quadras de paddle, quadras de essas de vidro e tal, e isso é um mercado que tem muita responsabilidade, porque esses vidros podem quebrar, e a gente tem que ter muito cuidado, a segurança dos atletas e tal é o nosso grande estudo, o nosso case, né? E eu estou agora reformulando esse negócio, e a Duda vem com o know-how dela, de quem pratica, de quem estudou, né? Pai, que tipo de linguagem nós vamos usar no site, que tipo de linguagem tu vai usar, quem é o teu cliente, ele é jovem, ele é... Né? Então ela começa a trazer coisas novas para mim e dentro do clube também, né? Situações que me faz rejuvenescer as ideias mercadológicas, e a gente está começando a dar mão assim na questão de futuro, de construir um futuro novo. Um dia vai ter sucessão, por que não abrir outras unidades já sobre a alçada dela, enfim. Então é legal isso, né? Que além de atleta, a gente vem começando a conhecer um pouquinho mais do que ela faz, que vem me ajudando, e ela dando uma força enorme. E é legal, a gente se alimenta. Revigora, né? Revigora. Atualiza. Mas aproveitando então esse assunto que tu compartilhou conosco, Duda, como é que tu organiza a comunicação e o público de vocês hoje? Tu como professora ou também como gestora do clube, tu relatou pra gente que tu tem alunos de 7 a 72 anos. Sim. Então, como é que tu organiza essa comunicação e quem é a persona do beach tênis? Quem que é o público-alvo hoje do clube ou tu, por exemplo, como professora? Como é que tu organiza isso? Às vezes 24 horas no dia é pouco, né? Imagina. Outro dia tava 2 horas da manhã 7 dias mandando por semana material. é pouco também. A gente tem que tentar aproveitar o máximo do dia. Eu sou uma pessoa que... Outro dia eu vi falando na internet que não existem pessoas noturnas. É verdade. Isso não pior existe que é. pra mim. Isso não existe pra mim. Não, calma, é só regular. Não. Porque o meu auge da criatividade é quando eu tô deitando pra dormir, assim. Então, pra mim, isso acaba funcionando dessa forma. Eu chego em casa, geralmente... o horário que eu dou mais tarde de aula é até as 9h30, então eu consigo chegar em casa, tomar um banho, sento no computador e faço algumas coisas, então a gente vai espalhando. Às vezes um aluno cancela, acontece, eu vou acabando me organizando desse jeito, assim. Mas como é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, acaba ficando mais leve. Por exemplo, nos torneios que a gente fez no clube, eu desenhei o troféu, eu fiz o troféu e um aluno meu ganhou, sabe? Então acaba que essas muito coisas especial. vão deixando tudo muito mais leve. Pra mim, uma das minhas memórias favoritas do ano foi isso, eu ter feito um troféu e eu junto com
a gerência do clube, a gente organizou o torneio todos juntos, que acaba... É um torneio que tem uma vez a cada 3 meses, os 3 meses entre um e outro é como as Olimpíadas. A gente tá se preparando para aquilo ali, né? Então, mas, claro, é uma rotina puxada, mas eu acho que quando a gente gosta de fazer aquilo ali, fica muito mais leve. Fazer com meu pai, imagino, que tem todo o conhecimento que tem, toda a experiência que tem, acaba ficando muito mais fácil, ele tá sempre ali para mim. Mas, assim, falando mais sobre o público-alvo, você me corrige, tá? Tô aprendendo. Confia. Corrige, Eu tô vidrado aqui aprendendo. É o público-alvo. Eu acho muito difícil de definir, é justamente isso. Exato, É justamente isso. Atualmente eu tenho mais ou menos uns 70, 80 alunos, só eu. Meu Deus, Duda, é muita coisa. Geralmente é 4 pessoas por horário, né? Tem professores que dão mais gente, eu dou só até 4 pessoas por horário. Então, assim, é bastante gente e muito difícil ter padrão. Não tem padrão. É isso aí. É a do 7, porque a que tem 7 anos queria que a irmã de 4 fizesse. Nossa. 4 já não dá. Que amor. 4, infelizmente, já não dá. Não tem. O peso da raquete é muito difícil. Mas, assim, do 7 ao 72, é muita gente, é muito variado. É um esporte muito inclusivo, né? Não, Dentro dessa perspectiva. Talvez uma perspectiva futura, assim. Claro que vocês já devem ter visto várias fases, né? Então, Sim. assim, uma perspectiva futura, como é que vocês estão vendo, assim, vai ser E aí já vai um pouco da nossa pergunta norteadora. Isso. Que é que a gente pensou para esse episódio que, bom, será que o beach tênis ele é só essa explosão, esse hype todo, né, essa febre, ou ele realmente vai se consolidar cada vez mais como uma prática de saúde, né? Então... Que seja sustentável, que seja acessível, exatamente, que perdure, né? Tem um ritual exato, de então, prática. Eu não sei essa perspectiva, como é que é a opinião de você sobre isso? Cara, como é curioso, né, o esporte de raquete, né? Tu começou ali com o preconceito lá atrás, falou, né? O tênis, que é um esporte fantástico, difícil, sorte para poucos, né? É um esporte que ele vem perdendo adeptos. Nem tanto ele vem perdendo adeptos, ele vem ganhando menos praticantes, sabe? Aquela criança que ia pro clube fazer aula de tênis, está fazendo aula de beach tênis, está começando a jogar pádel. Sim. Né? Então os fenômenos atuais no mundo, o pádel é o esporte que mais cresce no mundo, tu falasse que teve um boom e tal. O pádel é um fenômeno. Na Europa, o nível Espanha, de torneios... Teve torneio agora com 13 mil espectadores no estádio. Quando eu morei no Catar, não tinha tudo isso lá. Você acredita? Depois, agora, nos últimos anos esperando tu sair. Eu não tinha voltado, eu tinha me profissionalizado lá. Desculpa, vai lá. Não, mas é nisso. Então, hoje, o fenômeno nos Estados Unidos hoje é o pickleball. 20 milhões ou 30 milhões de praticantes. É um esporte que o Brasil nem conhece. Né? Quem é do meio das raquetes já ouviu falar, conhece, assiste vídeos, mas é um fenômeno, é um esporte de raquete com rede. Né? O pádel no mundo, então, uma coisa incrível, um fenômeno, né, absurdo. O beach tênis, ele de fato, para nós aqui brasileiros, gaúchos principalmente, ele apareceu com essa força toda, de uma coisa eu nunca visto antes, como eu já comentei. Mas o beach tênis, ele não é um esporte mundial. E aí que vem a pergunta, né? Até onde vai? Ou por quanto tempo vai? Será que se ele se perpetua a nível mundial, a nível, sei lá, a Itália foi sempre a meca do beach tênis. Os italianos estão morando no Brasil. Todos os italianos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 do mundo moram no Brasil, porque o circuito mundial está acontecendo praticamente dentro do Brasil. Nós devemos ter, vou chutar aqui, né? Mas eu acho que 70%, 80% das etapas do circuito são dentro do Brasil, com premiações de padrões europeu. Né? Então, talvez o beach tênis seja o grande esporte do Brasil, e não do mundo, como o crescimento do pádel, ou como o próprio pickleball hoje é a grande febre nos Estados Unidos. Não está conseguindo ainda tomar conta do mundo, na Europa não chegou. São Paulo estão lá jogando, experimentando, estão gostando, mas... Essa questão que eu acho que o beach tênis ele não vai perder força, no Brasil, né? Mas eu não sei até que ponto, por exemplo, na Europa hoje o pessoal joga pádel. Eles não querem outra opção de esporte raquete, sabe? A Itália trocou o beach tênis pelo pádel. No Brasil não é isso. Até porque é o seguinte, né? A barreira de entrada, né, que é a construção de um complexo de pádel,
custa 3 vezes mais do que construir uma quadra de beach tênis. Então, a quadra de beach tênis é fácil de oferecer, né? Então, nesse sentido, eu acho que o beach aqui, ele vai bem. Ele vai bem e vai se perpetuar, né? O cara vai pra praia, vai pra uma viagem, bota a raquetinha debaixo do braço, tá feito. Se achar Tá mais feito. um, ele joga uma simples, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que ele vai longe. Show. Mas e é o fenômeno do esporte raquete. E vira né? esporte olímpico, será ou não? Pois então. Então, Isso aí aí é é um com pouco mais vocês, hein? complicado, né? É. Porque se a gente olhar o movimento das novas modalidades, né? Ele tem que ter entrar num sistema que talvez o beach tênis já tenha começado, Sim, que é ele ser Tá à parte frente de outros esportes para raquete. entrar no Então programa. ele já faz parte de uma federação, né? Ele Já é regulado. Já é regulado, né? Esse é um primeiro ponto, né? Porque daí isso universaliza, vamos dizer assim, os campeonatos, as regras, enfim. Talvez essa visão, né, de hoje é muito importante que seja um esporte Com relevância mundial. né, e com impacto tanto masculino como feminino, né? Sim. Ele não pode ser um esporte e eu acho que o beach tênis ele tem isso. Uhum. E então assim, acho que nas questões de entrada, tanto dos aspectos burocráticos, com os aspectos desportivos, ele já atende. O que talvez vai faltar é ele estar associado agora a um próximo evento olímpico como uma modalidade de apresentação, como foi, por exemplo, o breaking em Paris, né? Que não teve o grande sucesso que foi o skate. Ou também aquela o surf modalidade... no Brasil, né? O O surf surf foi evento teste E depois hoje integrou. se consolidou no programa. Então, o problema dos jogos em si é que ele é limitado. Ele tem um número limitado de possibilidades. Mas a gente viu, por exemplo, o surf sendo... Em outros países. Na verdade, ele na Polinésia Francesa, enfim. Ah, sim. Daí tem uma discussão política, mas a questão é... Bom, pode acontecer uma modalidade em outro local, enfim, acho que a tendência olímpica é também ter Flexibilizar. e ter sedes em diferentes cidades, não ficar só numa, né? Esse é um ponto. Mas muito tempo atrás, eu acompanhei muito essa parte as teorias para poder inserir um esporte na Olimpíada. Que na época se discutia muito sobre futsal, né? Que ainda se discute. É inacreditável, né? Tem badminton, nada contra o badminton, mas é um esporte muito menos popular no mundo todo do que o futebol. E o badminton é um esporte olímpico, né? É curioso isso, Mas né? tem uma questão de logística aí, né? Quantos atletas do futsal eu preciso levar e quantos de badminton, tu entende? Não, ok. Mas talvez... Só tô colocando os pontos, tu entende? Mas... Porque eu acho que isso favorece o beach tênis, né? Ele é uma dupla. Não, mas normalmente não é assim, né? Normalmente são 3 duplas igual tipo Copa Davis no tênis. São Sim. 3 duplas e o resultado é o somatório do melhor de 3 no tênis. No tênis a gente leva mais atletas também, enfim. Mas naquela época, as regras, o regramento para ser um esporte olímpico era que tu tinha que ter países federados, o esporte ia ser federado em países de todos os continentes. A pergunta é, tem algum país federado de beach tênis na África, na Ásia? Não sei, né? Não sei. E também não sei se ainda é esta a regra. Né? Os critérios. Mas tinham que ter um número X de países federados, pelo menos, 60, 70, e pelo menos um em cada continente. Então, isso são alguns pontos impeditivos. que podem dificultar a Não, entrada. com certeza. Esse é um dos critérios, né? Que mostra que ele está Consolidado. inserido em diferentes regiões. E culturas. Apesar que, né, a gente sabe que também tem alguns aspectos políticos que podem ser utilizados, né? Como a gente vai ver agora, nos próximos jogos em Los Angeles, vai ter, por exemplo, o flag football, né? Que é um esporte totalmente regionalizado. Total. Então assim, tem nem sei. Flag football é como se fosse o futebol americano, só que em vez de tu derrubar, tem o que a gente chama de flags, que é tipo uma bandeirinhas pendurada e aí tu assim na tira cintura. Tem que tirar do... Isso. Isso aí. Então, Quando tu fizer esportes de invasão, ele vai te ensinar. Entendi. então acontece, entendeu? Então tem alguns movimentos, então, talvez, sei lá, na Austrália, em Brisbane, lá, talvez tenha uma possibilidade, porque daí é um esporte que talvez na Austrália tenha adeptos e queiram colocar ele como um esporte de demonstração. Assim. Então, e o que hoje a gente sabe, o movimento olímpico, ele busca muito, né, rejuvenescer os jogos.
E eu acho que aí é um aspecto que o beach tênis Ganha muito. Ganha bastante, porque é uma geração que vai vir, né? Pelo menos desses países hoje que a gente tem. E é um esporte de espectadores, né? Exato. A canoagem é muito legal, não consegue acompanhar a canoagem, né? O próprio surf, né? Na Polinésia foi só acompanhar. Quem podia estar dentro de um barco, né? Então, eu acho que isso para a Olimpíada é interessante, né? O vôlei de praia, a mesma estrutura do vôlei de praia tem de beach tênis. Pode ser utilizado. Não, essa é a parte sustentável, lá, né? Foi no pé da torre, né, cara? Exato. Fantástico. Máximo. Então... Tu não precisa construir, então essa parte sustentável é muito importante. Tu não precisa construir uma arena só pro beach tênis. Então é só tu regular o tamanho dela, a altura da rede, tu vai poder fazer na mesma arena de vôlei de praia. Então, acho que esses são pontos muito favoráveis pro beach tênis. E ele está regulamentado por uma federação muito forte. A ITF é muito forte, né? Sim. É muito organizada, é muito séria, então nesse sentido é bom. O pádel, ele tem esse grande problema de não ter uma federação, uma história tão longa, tão grande, tão forte, enfim. Mas eu levo fé. Voltar a treinar, Duda. É isso aí. Mas, bom, a gente tá chegando no final e o papo vai, papo vem, a gente já tá aí batendo, estourando o nosso limite Nosso aqui. tempo. Mas acho que vamos aqui pro encerramento com uma pergunta final sobre formação, assim, eu acho que final, porque também a gente viu aqui um momento muito legal de pai e filha, e eu acho que esse é um aspecto muito importante desse aspecto formativo, assim, como é que vocês veem o esporte, e no caso o beach tênis, porque a gente acredita muito nisso, né, Bruno? Sim, nós dois somos professores, e nós dois acreditamos e a gente viveu a formação de lideranças, de pessoas, formação humana através do esporte. Exato. E isso nos conecta bastante hoje. Então, assim, como vocês percebem que o beach tênis hoje contribui na formação do ser humano? O teu aluno de 7, que quer trazer a irmã de 4, que joga com a avó, que joga com a família, esse ambiente saudável, várias quadras, encontros, pessoas. Como que o beach tênis hoje, vocês percebem a partir da realidade, da vivência de vocês, que contribui na formação do ser humano? E aí pode ser a partir da vivência de vocês. Isso. Para mim, palavra-chave, honestidade. Esporte sem juiz. Um esporte sem um árbitro de cadeira, pelo menos em torneios menores, torneios estaduais, até em torneios maiores em fases iniciais. Não, fair play, né? O fair play, tu dizer se a bola foi fora ou se a bola foi dentro. Se tu tocou na rede, se tu não tocou na rede, se tu bateu 2 vezes na bola, se tu não bateu 2 vezes na bola. Eu jogo futevôlei paralelamente, né? E as pessoas me falam, mas que loucura, não tem uma pessoa ali sentada, cuidando, contando. Como é que tu sabe se o cara não tá roubando? Ele não tá, entendeu? Via de regra, ele não tá. É claro que sempre tem uma laranja podre. Mas, assim, via de regra, as pessoas conseguem se organizar e realmente isso é uma coisa que é muito legal de passar para uma criança. A bola foi dentro, a bola foi fora. Não, a bola foi fora. Não, a bola foi dentro. Isso eu acho muito, muito importante, que é uma coisa que não tem em todos os esportes, né? A gente precisa de um VAR, a gente precisa de um... Porque é muito difícil da gente tirar isso de um ser humano atualmente. Então, para mim, isso é o principal. E eu acho que é da formação do esporte. Se o esporte levar isso para a vida, como talvez o futebol tivesse passado para o futevôlei, talvez o futevôlei estaria sendo considerado uma opção de esporte olímpico, por exemplo. Né? Então, eu acho que é aí que um esporte para de evoluir. Quando tu percebe que daquele jeito, com a falta da honestidade, com a falta do fair play, dali não passa, sabe? Perfeito. Então, eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, isso é o principal do beach tênis que tu pode levar de virtude para uma pessoa. Fantástico. Legal. Nunca tinha pensado nisso. Nunca. Por isso que a gente tem convidados. Claro. Fantástico. Eu acho que essas habilidades socioemocionais aí, elas são fundamentais, né? E acho que não há idade para a gente resgatar algumas habilidades, né? Porque uma coisa é tu formar uma pessoa acompanhando o esporte. Eu vivi isso, né? Eu criei 2 filhas e o esporte esteve junto. A Duda e a Manu, irmã dela, diversas sextas-feiras e sábados deixaram de ir na festa do colégio, na festa daqui, porque elas tinham que jogar no dia seguinte, tinham um compromisso com o que elas decidiram fazer, né? Então o esporte, ele querendo ou não, ele te traz para um ambiente saudável, né? E falando dessas habilidades, né? Eu acho que é engraçado. Uma vez eu
num negócio que eu tinha, que era uma fábrica de grama sintética, e a gente fez um evento de final de ano, e os colaboradores da empresa, né, nós temos um jogo de futebol, uma partida de futebol, um churrasco, aquela coisa super, né, e a gente conseguia, eu conseguia enxergar neles, dentro do campo, jogando, exatamente as características que eles tinham. Um era um pouco mais preguiçoso, o outro era objetivo, o outro era raçudo, o outro, sabe? Um era inteligente. Não era tão bom, mas era inteligente. Então a gente consegue enxergar na prática esportiva as habilidades das pessoas. Né? E também, além das habilidades, né, a honestidade, então a disciplina. Valores pessoais. Os valores pessoais. Então, obrigado pela colaboração, mas é verdade. Então, acho que sim, acho que não há tempo, não há idade para que as pessoas, talvez o teu parceiro diga, ô amigo, foi fora, né? Ô parceiro, foi fora, não vamos roubar, daqui a pouco esse cara está aprendendo, né, a se disciplinar de uma maneira diferente. Acho que sim, acho que a gente traz, o esporte ele traz isso, né? Sim. Né? E o beach tênis, com essa parte social, as pessoas discutem e falam depois do jogo como é que aconteceu aquilo. Se a gente tivesse feito, tu tá exercitando a tua cabeça, as tuas estratégias e tal, e a gente leva um pouco disso pra vida, né? E o beach agora mais televisionado e mais, enfim, com mais... Mídia. mais circulação nas redes sociais. Tu vê muita movimentação quando tem um tipo de falta de honestidade. Verdade. Quando, por exemplo, teve um caso, esse ano ainda, eu acho, com uma jogadora italiana, que os torcedores brasileiros apareceram na torcida com uma carinha de ratinho, porque diziam que ela parecia um ratinho, com uma máscara, assim, sabe? Então, teve uma movimentação muito grande. Todos os jogadores profissionais do circuito se posicionando a favor dela. O beach tênis, tu tá sacando uma pessoa gritar da plateia, quem vai passar vergonha vai ser aquela pessoa ali, entendeu? Ela vai ser retirada do estádio, ela vai sofrer, enfim, ataques nas redes sociais. E eu acho que isso é um diferencial muito grande, né? Muito grande, como no futebol tu xinga o juiz, o pai, a mãe. Não, e é interessante esse aspecto, né, Bruno? Porque, como vocês relataram aqui durante o episódio, tem um movimento de pessoas que, né, migram para o beach tênis. E às vezes ela tem os aspectos formativos dela em outros esportes, com uma outra cultura, né, de reclamar, e aí quando ele entra naquele ambiente ali, ele vê, puxa, mas ele aqui não pode transferir exatamente essa cultura de outro esporte para o beach tênis. Então ali ele, né, vamos dizer assim, se integra numa outra perspectiva e isso talvez, né, seja um grande diferencial. Vamos longe. O Maradona foi idolatrado porque fez um gol de mão. Exato. Ele foi esperto, a mão de Deus, né? Ele usou da esperteza dele e isso, né, ficou. Isso foi divulgado pelo mundo. Hoje, como a Duda trouxe, o cara que faz uma trapaça, vamos dizer assim, ele é... Sim. A comunidade expulsa. A pessoa não exatamente. consegue ficar naquele contexto. É Ela legal fica essa fora do mudança padrão, de conceito, né? Muito. É importante isso. Isso é o fora do padrão. Sim. Muito bem. Que Acho baita que baita estreia! programa, hein? Olha, a gente só tem a agradecer a vocês de verdade por terem vindo aqui, compartilhado do tempo de vocês, compartilhado das histórias, das experiências. Então, né, em nome do podcast, agradecer muito a vocês a presença. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A casa está sempre à disposição de vocês. A casa e os atletas. A casa e a filha irmã está à disposição de Muito vocês. bem. Não, gente, obrigado. Não sei se vocês querem fazer um fechamento, uma palavra final. Redes sociais, pra gente seguir, divulgar pra galera. Vou falar por nós, né, Duda? Pode ficar à vontade. A gente quer voltar aqui, né? Olha! Que legal! Então a já gente quer tem- que vocês voltem! Semana que vem, mesmo horário. Muito Quem legal. sabe vamos virar. Agora é isso aí, vamos achar outro formato. Não, melhor, a gente vai até o próximo evento de vocês e a gente faz de lá, A de gente repente. grava, episódio. dá Legal, pra legal. gravar Com num certeza. campeonato, a gente consegue, a Legal. gente inventa Com moda. certeza. Exatamente. Boa. Sim, Não, a gente tem que agradecer, claro, é muito legal, muito leve, muito gostoso estar aqui. E parabenizar vocês, né? Fantástico, né? Ah, imagina. Fantástico. Uma honra ter estado esses minutos, quase uma hora aí com vocês. E com a Duda. Muito legal, muito bom, baita experiência, passar um pouquinho do esporte adiante, né? Falar pela gente, eu acho que é muito bom. Um pouco da nossa visão do esporte, né? De quem vive diariamente, assim, eu acho que é muito legal, porque muita gente não vê.
Então, muito obrigada pelo Não, convite. Nós que agradecemos, ainda agradecemos. mais primeira vez no podcast, né? Os É, dois. os É dois. verdade. Nem parecia, Ai, né? não parecia, é verdade. Experiência. Familiarizados, microfone, fone, tudo certinho. Tudo O ambiente ótimo, ajudou, maravilhoso. A conversa ajudou. Que Ficar menos nervosa. show. A Duda Bruna, tava nervosa. valeu. Valeu, Mais um Luiz. episódio. Bem-vindos de volta. Bem-vindos Pra pra nós. Milena no próximo. Tudo bem, vai estar no horário. Ah, que corneta, tadinha. Valeu, Gabi, pela produção. E não vamos dar spoiler pro próximo ou já podemos dar spoiler pro próximo? O que tu acha? Eu acho que a gente pode falar que o próximo... O próximo é complicado, né? O próximo é um esporte forte, um ecossistema de força. A minha pergunta é esporte ou Ih, não é começou. esporte? É marca, tem todo esse debate Ih, daí já. tu deu muito spoiler, Tá. vamos parar de falar. Então, assim, fiquem ligados. Próximo episódio a gente vai estar gravando aí. E obrigado de novo, gente, pela participação. E encerramos, então, aqui mais um... Debates Debates Olímpicos, Olímpicos. um podcast produzido pelo Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC do Rio Grande do Sul. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijos, tchau.